No livro Escolhido Não Tem Escolha, eu escrevi a respeito da ressocialização do preso. A ressocialização do preso não porque eu sou a favor daqueles que estão presos, daqueles que estão privados de liberdade, não porque eu sou contra daqueles que estão dentro do sistema prisional, do próprio sistema prisional, não. A ressocialização do preso é um dever do Estado cuidar daquelas pessoas que estão privadas de liberdade. A ressocialização do preso é uma obrigação minha e sua em poder ressocializar para que essas pessoas que estão dentro dos cárceres não voltem para uma sociedade cometendo os mesmos crimes, erros e delitos cometidos anteriormente. O que eu quero chamar a atenção é que hoje nós visitamos um dos presídios aqui na Argentina, onde um jovem de 30 anos, que já tem 12 anos que está privado da sua liberdade por um crime que não cometeu. Esse crime, mesmo sem ele ter cometido, o Estado não teve condição de provar, mesmo autoridades, advogados, delegados de polícia, sabendo que ele não cometeu, mas por ter testemunhas falsas, falando que foi ele, que reconheceram ele na hora do crime, mas com todas as provas, ele foi condenado a 17 anos de prisão. O que fazer com uma pessoa depois que passa 17 anos dentro do sistema prisional? E como eu vou ressocializar uma pessoa que está agora com ódio, raiva no seu coração e mesmo sem ter cometido nenhum crime, passou por dentro desse sistema que temos hoje? Eu trago essa experiência para o Brasil e escrevi sobre isso quando eu chamo toda a sociedade para a responsabilidade, aonde podemos sim tratar de casos como esse dentro do próprio presídio, tendo uma política diferenciada para tratar o bandido daquelas pessoas que estão privadas de liberdade. Precisamos entender que bandido, quem cuida é o Estado, e presos, ou melhor, pessoas privadas da sua liberdade, quem cuida é a própria sociedade. Então precisamos ter esse espírito aberto, precisamos estar prontos para isso, para que assim como aconteceu comigo e eu pude dar a volta por cima, não me tornando um bandido, um marginal, não me tornando com ódio no coração, aquilo que a sociedade medíocre, aquela sociedade que quis me acusar, como a imprensa, aquelas pessoas que não tinham conhecimento e acharam que de fato eu cometi um crime, queriam me acusar, mas eu não me rendi a isso, mantive a cabeça erguida, porque quem tem Deus tem cabeça erguida. E pude dar uma volta por cima, escrevendo o livro Escolhido Não Tem Escolha, e hoje está não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então eu convido a você que ainda não leu o livro Escolhido Não Tem Escolha, possa comprar o livro, está aí na plataforma do Amazon, possa estar conosco aí, contribuindo não comigo, não com o meu financeiro, mas com o projeto de ressocialização daquelas pessoas privadas de liberdade. O que eu quero chamar a atenção com tudo isso é que eu e você podemos sim mudar e diferenciar aquilo que hoje nós temos no sistema, não só no Brasil, mas também aqui na Argentina, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, em vários presídios, os quais já temos convites para ir discutir um capítulo do nosso livro da ressocialização desse preso. Ou melhor, por que não tirar essa palavra de ressocialização e colocar uma palavra de renascimento, uma palavra de readaptação à sociedade, vamos dizer assim? Porque depois que uma pessoa privada da liberdade passa 10, 12, 15, 20 anos, ela sai completamente perturbada, com seu emocional destruído e muitas das vezes essa pessoa não teve nada a ver com o crime. Pense nisso, vamos levantar essa bandeira e ajudar aquelas pessoas, as famílias que estão privadas de liberdade, que precisam de nós. Escolhido não tem escolha, por isso estamos aí com o nosso livro e eu quero convidar a você para estar com a gente. Escolhido não tem escolha, a prisão é o nosso livro que está à disposição de todos vocês.